Ageu, capítulo 2, e o versículo de número 3. E depois do 3 nós vamos ler o versículo 8 e também o versículo 9. Quem achou o texto sagrado, diga amém. Amém. Vamos ler Ageu, capítulo 2, versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela. Versículo 8: minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, eu acredito que esse texto é de conhecimento, acredito, de todos que estão aqui. Acredito que o texto que li para ninguém aqui soou como uma novidade. Eu imagino uma cena, e nessa cena que eu imagino, eu começo a identificar uma cidade que está reduzida a escombros. Eu começo a imaginar uma cidade que está reduzida a pó. Observe que quando Israel foi atacada, quando aquele país foi destruído, alguns que tiveram sorte fugiram, e alguns que não conseguiram, na sua maioria, foram destruídos, mortos, e aqueles que tinham vigor e força foram tomados como escravos. Uma nação que era imponente, uma nação que era influência para as nações que participavam das suas imediações. Eu imagino as principais vias daquela nação sendo paralisadas, porque os maiores homens que regiam aquela nação, que conseguiram sobreviver ao ataque de Nabopolassar e Nabucodonosor, aqueles homens que eram influentes agora estão dominados. Correntes, algemas estão sobre o seu corpo, e as principais vias daquela cidade está tomada, porque o exército que marchava para vencer agora está cativo como prisioneiro, está indo em direção à Babilônia. Pessoas que perderam familiares, pessoas que não estão tendo tempo para sepultar os seus mortos, pessoas que não estão tendo tempo para poder chorar pelas perdas que tiveram, estão sendo conduzidas à Babilônia. A Bíblia Sagrada diz que quando eles estão sendo conduzidos a um assentamento, eles são colocados ali, inclusive alguns perto da margem do rio Quebar. Quando o exército da Babilônia ouviu a respeito da cultura que existia no povo de Israel, eles pediram: cante para nós uma canção que foi feita pelas pessoas da sua nação. Cante para nós um cântico, venha salmodiar conosco. Mas na verdade os instrumentos que eram tidos como uma ferramenta de alegria, agora estão colocados em salgueiros, porque já não há mais felicidade naquela nação. A Bíblia continua contando que quando há uma insistência, eles dizem: como poderemos nós cantar cânticos de Sião, sendo que a nossa lembrança nos traz coisas terríveis? Como nós poderemos trazer a essência da alegria, sendo que o nosso coração está destruído? E a primeira lição que temos aqui é que nós só conseguimos transmitir a alguém, algo para alguém, só aquilo que temos dentro de nós primeiramente. E aquelas pessoas não poderiam passar e nem transmitir alegria, porque eles estavam dilacerados por dentro. Mas o mais grave da história
é que eles sabiam o que eles tinham feito. Pessoas que não souberam lidar com a sua liberdade. Homens e mulheres que usaram a sua liberdade para adorar outros deuses, dar-se em casamentos, fazer tudo aquilo que era contra os estatutos que Deus tinha estabelecido naquele momento. E quando eles olharam para a sua realidade, eu acredito que um olhou para o outro e disse assim: olha, Deus ele ainda é conosco, e esse cativeiro tem um prazo para se expirar, eu tenho certeza. E realmente eles estavam certos, mas eu acredito que eles chutaram uma data, e eles disseram: acredito que dentro de 6 meses, Deus vai fazer alguma coisa para nos tirar daqui. E a Bíblia Sagrada diz que não foi em 6 meses que Deus entrou com uma provisão. Eu acredito eles estipulando outra data, 6 meses não funcionaram, mas no máximo em 6 anos isso vai acontecer. E passou-se 5 anos e meio, chegou nos 6 anos e também nada aconteceu. Eu acredito eles dizendo: deve ser como os filisteus, deve ser como os nossos antigos inimigos, no máximo 7 anos. Mas Deus havia concentrado muita ira contra Israel, e quando deu os seus 7 anos, ainda não havia funcionado o prazo que eles haviam estabelecido. E a Bíblia Sagrada diz que passou-se mais de 7, chegou em 19, chegou em 20, 28, 34, 50 anos, 55, 60 anos, 65, 69, 70 anos. Eu disse uma vez que o que causa desgaste na esperança é o tempo. Muitas pessoas têm a sua esperança dragadas pelo tempo. Agora imagine esperar 70 anos pela provisão de Deus. Imagine esperar 70 anos pela liberdade. Um povo em que Deus instituiu na terra para ser livre, agora estão presos há 70 anos. Mas a Bíblia diz que quando Ciro ele assume a posição de líder, existia um decreto escrito antes do cativeiro, que esse Ciro um dia ele iria assumir o poder. Alguém aqui acredita em profecias? Aleluia. E quando Ciro ele identifica aquele texto, ele fala: olha, eu não posso mais segurar vocês aqui, vocês têm que ser libertos. Eu já não consigo mais segurar, porque o texto que eu li está dizendo o meu nome, que foi escrito ainda antes de eu nascer. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui que hoje estão vivenciando momentos que são complexos, passando por momentos na sua crise, na sua inferioridade, e Deus está dizendo: existem livramentos que eu estipulei para a sua vida ainda antes que você nascesse. Existem planos, existem projetos, existem caminhos, atalhos, existem vias que eu estipulei para a sua vida ainda antes que você nascesse. Se não há caminho, eu trilho o caminho. Se não há porta, eu crio a porta, porque Ele tem a chave de Davi, que abre porta que ninguém pode fechar. Mas eu posso fazer uma pergunta aos senhores e senhoras que estão aqui. Você que tem mais de 50 anos de idade, ou melhor, você que tem mais de 20, você tem alguma coisa de 20 anos atrás guardado na sua casa? Você que tem 50, tem algum eletrodoméstico nem existia, mas você tem algum móvel, alguma roupa de mais de 50 anos? O que aquele povo poderia levar da Babilônia, estando 70 anos cativos? Na sua maioria morreram, e não conseguiram ver a libertação do povo. Mas a Bíblia diz que existiu pessoas que estavam ali, que entraram na Babilônia criança e sobreviveram os 70 anos de escravidão. E quando essas pessoas elas finalmente foram libertas, eu imagino chegando o decreto, eu não diria nem lei áurea, eu diria chegando o decreto e dizendo a eles: agora vocês já não são mais prisioneiros. Eu imagino chegando a nota dizendo: agora vocês não são mais cativos. Eu imagino alguém dizendo: pegue todas as suas coisas
e vão embora daqui. Mas quando eles vão pegar as coisas, não havia nada para se pegar. Existe algo que nós chamamos de poder aquisitivo. Existe algo que nós chamamos de patrimônio. Poder aquisitivo, ele pode ser oscilante. O patrimônio você pode perder, mas a experiência que você adquire é capaz de fazer com que você faça coisas muito mais produtivas do que quem não tem experiência. Aquele povo não tinha bens, mas eles tinham uma lembrança. A experiência dizia que Deus um dia iria libertá-los. Mas a própria palavra de Deus diz que quando houve a libertação, as pessoas não tinham nada. Eles começaram a arrumar galhos, madeiras e começaram a construir a sua própria casa. Eu imagino alguém que dormia debaixo de um salgueiro, debaixo de uma moreira, alguém que dormia debaixo de um pé de mexerica, agora tem a condição de construir um barraco de madeirite, vamos dizer assim. E quando eles começaram a edificar a sua casa, Deus começou a ficar no canto novamente. Ao invés de fazer a primeira coisa, quando forem libertos, vamos prestar um culto a Deus, primeiro temos que cuidar de nós. Quantos de nós já recebemos bênçãos de Deus que são magníficas, e ao invés de sermos os primeiros a glorificarem a Deus, a fazer algo em prol de gratidão ao que Deus fez na nossa vida, a primeira coisa que fazemos é cuidar dos nossos próprios interesses interpessoais, e ao invés de fazer coisas para Deus, nos preocupamos com o nosso próprio umbigo e não fazemos nada. Mas a palavra de Deus diz que existia naquele lugar um profeta, e um profeta sempre aponta a direção para quem está sem norte. Eu quero que você entenda algo, e eu vou profetizar na sua vida. Hoje eu não vou profetizar uma chave, hoje eu não vou profetizar um carro e nem um apartamento. Hoje eu vou profetizar na sua vida uma bússola. Aleluia. E essa bússola que você vai pegar agora, ela não vai apontar para algo vão, algo sem fundamento, algo perecível. Essa bússola é exatamente para você compartilhar para pessoas que estão perdidas, porque quem não tem direção para seguir, qualquer direção para ele serve. E Deus está dizendo a você, essa bússola você vai pegar e dar para pessoas que estão sem direção, porque pessoas que estão sem direção não sabem para onde vão. E essa bússola que você vai adquirir vai apontar apenas para um caminho, o caminho que é a verdade, o caminho que é a palavra, o caminho que é a vida. Existem pessoas que estão sem direção, e Deus está dizendo, não importa quem é a pessoa que eu vou usar, não importa se fala grego, hebraico, não importa se fala em outros idiomas, não importa se é bilíngue, se é poliglota, não importa quais são os poderes das suas faculdades mentais. A pergunta é, se tem bússola, sabe para onde vai. Se tem bússola, sabe qual é o caminho. Se tem bússola, não se perde. Se tem bússola, sabe qual é o alvo. É por isso que as pessoas elas não entendem. Por que é que no meio da crise, no meio da pandemia, no meio das tragédias você está aqui? Você pode dizer, eu não estou com a saúde 100%, as minhas finanças nunca estiveram pior. Mas por que você não esmorece? É porque na minha vida tem uma bússola, e se na minha vida tem uma bússola, problema não pode barrar a minha caminhada. Alabai, decanta, lavassou, decanta. Sabe por que a igreja resistiu ao Coliseu? Sabe por que homens e mulheres sendo mastigados vivos por leões não desistiram? Sabe por que homens que eram banhados com cera fervente e colocados como velas naquele palácio do imperador Nero não desistiram? É porque sobre a dor, sobre a perca, é porque sobre a tragédia, sobre a decepção, existe uma bússola que não muda a rota, existe uma bússola que não muda o caminho, e quem tem essa bússola sabe que Deus é conosco. Aleluia. Eu vou dar um segundo para você pensar que a bússola que está em você é maior do que os descaminhos que o mundo pode oferecer.
Essa bússola está apontando para onde, Ageu? Essa bússola aponta para Deus. Mas Ageu, como nós vamos edificar uma casa para Deus? O que nós temos aqui? O que é que nós trouxemos da Babilônia para cá, Ageu? Se nós trouxemos farrapos e tecidos da pior qualidade, é muita coisa. Mas o que Ageu diz é algo que me surpreende. Porque quando Ageu estava conversando com as pessoas de maior idade, eles estavam trazendo à memória exatamente a feição e fazendo uma comparação com o reino que havia sido destruído e saqueado. Quando nós éramos pequenos, aprendemos que o feio é o nosso cérebro fazendo uma comparação com algo que nos agradou. Um exemplo: se você pegar alguém que é muito feio, talvez para outra pessoa essa pessoa seja muito bonita, porque na bagagem da sua psique existe um padrão que você estipulou como bonito. E quando você estipula esse padrão como bonito e você compara com algo que foge desse padrão, isso te desagrada. E quando aqueles homens e aquelas mulheres olharam para a proposta que havia feito, para o projeto que havia sido constituído, para edificar novamente um templo para o Senhor, eles falaram assim: imagina, nem um assoalho a gente vai ter. O assoalho do templo antigo compraria 1000 vezes o templo que você está propondo para a gente construir. As colunas eram feitas de bronze, Rui. O assoalho era feito de ouro. Os ornamentos eram feitos da melhor qualidade. O incenso era extraído de raízes que em alguns casos atingiam até 20 metros de profundidade para buscar água, porque eram extraídos do deserto. E como que você quer que eu faça um templo para Deus com esse material? Tem uma frase que eu gosto muito que diz: faça o melhor com as condições que você tem, enquanto você não tem melhores condições para fazer melhor ainda. Faça o melhor com as condições que você tem, enquanto você não tem melhores condições para fazer melhor ainda. O que mais prendia aquela geração era o estereótipo do templo. Se ele era belo, se ele era uma maravilha do mundo antigo, se ele era um templo de admirar os olhos e pela sua beleza causar espanto, e pela sua riqueza causar constrangimento. E quando o templo foi feito e foi construído, os mais antigos, quando olharam ali, eles colocando na balança que eu expliquei, na medida do feio e do bonito, do eficaz e do ineficaz, do bom e do medíocre, eles falaram: isso é muito vergonhoso, Ageu. A gente acabou de sair da Babilônia e edificamos isso para Deus. Mas Ageu, ele traz uma notícia que me choca, que ele diz que a glória daquele último templo seria maior. Existem pessoas, irmãos, que até hoje estão focadas no estereótipo. Existem pessoas que antes de receber uma profecia, analisam a estrutura de quem deliberou essa profecia e de quem vaticinou essa profecia. Existem homens e mulheres que, ao invés de entender que o que mais importa no templo não é as paredes de como são feitas, da qualidade do forro que foi instalado, da qualidade da hidráulica, da construção feita em si, o que mais interessa é a glória que foi derramada. E é por isso que eu trago aos senhores uma grande notícia: existem templos em lugares que são desprezíveis, mas a glória de Deus está mais presente do que nunca. Existem igrejas que são simples, que tem apenas uma lâmpada, 4 paredes, sem reboque, sem pintura, que não tem cobertura, não tem transmissão, você não vê na internet, mas Deus está lá, operando milagres, realizando prodígios, realizando maravilhas. Todas as vezes que nós olhamos e analisamos o estereótipo, Deus está nos dizendo: não importa o que é por fora, porque naquele tempo de Jesus, muitos eram como sepulcros caiados, pessoas que eram bonitas por fora, a sua oratória catedrática impressionava, mas por dentro eram homens podres, homens sem escrúpulos, sem predicados morais, homens sem talento interno, homens sem caráter. E Deus estava dizendo: o estereótipo ele pode até ser importante,
importante, mas não é o mais importante, porque o que importa é a glória derramada no templo. Aleluia! Aleluia! É simples, mas a presença está instituída. É pobre, mas a presença está instituída. Era mais bonito antes, mas a presença agora aqui é maior. Era maior, mas a presença aqui ainda é maior. Deus está dizendo a nós aqui esta noite, quando Deus ele faz essa seguinte questão: a glória da última casa será maior do que da primeira. Eu pensei, Deus, mas essa será realmente a última casa? E quando eu li o que Paulo ele recomenda a Timóteo, diz: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Timóteo estava recebendo uma recomendação de Deus. A palavra dom significa poder. Timóteo estava recebendo uma recomendação de Paulo. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, existe um poder em você que ainda precisa ser despertado. Timóteo deveria reconhecer que nele estava a presença do Deus que criou os céus e a terra. E a recomendação que Paulo deu a Timóteo dizendo Timóteo, se você entendesse, Timóteo, que a glória da última casa, que o poder da última casa está instituído em vasos de barro. Deus não instituiu a sua glória no concreto, Deus não instituiu a sua presença no cimento, Deus não instituiu a sua presença em grandes catedrais. É coisa valiosa, é uma mirra poderosa, colocados em vasos de barro, para que o vaso não se vanglorie da glória que está nele derramada. Você é o templo. Existe em você algo, existe em você um poder que precisa ser despertado, existe em você uma vocação que precisa ser despertada, estartada. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui essa noite que estão há muito tempo querendo tomar a Santa Ceia e vão assistir esse vídeo, que estão em casa dizendo: Deus, eu queria participar deste culto, eu queria participar dessa congregação, eu queria participar dessa reunião, mas existem fatores, existem pecados, existem transgressões que estão fazendo com que você fique estagnado na fé. Mas eu venho te dizer algo especial: quando o poder for liberado, quando o dom for desperto, o que está em você é maior do que o pecado que está te parando. Essa é a última Santa Ceia que você vai ficar sem tomar, gente. Essa é a última Santa Ceia que você vai ficar sem participar. Tudo aquilo que está te travando, em nome de Jesus, hoje, como na condição de profeta de Deus, está sendo quebrado aqui. Na próxima Santa Ceia você vai participar, porque hoje Deus está dizendo a você: a glória da última é maior do que da primeira. Salomão que me perdoe, mas a glória que foi derramada lá, a glória que está aqui é muito maior, porque Deus está comigo, Deus está contigo, Deus está conosco. Aleluia! Olhe para cá, por favor. Eu estou encerrando agora e quero te dar uma notícia muito interessante. A grande preocupação era com o estereótipo, e a resposta é que o estereótipo não diz o que realmente importa, porque o que importa é o que está dentro, não o que está fora. Mas você já se perguntou qual é o seu valor? Tem um hino na harpa que eu gosto muito que diz: você tem o valor, o Espírito Santo se move na onde? É em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. A gente está sempre preocupado com novidades, sim ou não? A gente sempre quer coisas novas, sim ou não? Mas nós esquecemos daquilo que um dia Deus já liberou para a nossa vida. Nós queremos novidades, gastamos tanques de combustível para chegar em um profeta que revela o nosso RG. Deus está dizendo a você: existem palavras que eu já deliberei para a sua vida, existem profecias que eu já instituí para a sua vida, existem palavras de fé, profecias que eu já deliberei para a sua vida, que eu já coloquei combustível na sua vida o suficiente para você não parar nessa caminhada. Tem pessoas que gastam tudo que tem para receber uma profecia.
E Deus está dizendo: a maior profecia que você pode ter está na sua casa, empoeirando na sua estante. E essa profecia que eu liberei para a sua vida um dia é exatamente essa: um dia Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai nos buscar. Existe um dom em você, e esse dom que tem em você precisa ser liberado, ele precisa ser startado, ele precisa recomeçar. Entenda algo, por favor. Existem grandes questões que nós podemos abordar, e uma das alusões que eu mais gosto é exatamente essa daqui, que o amado pastor já fez um dia. Esse celular aqui, ele está no modo avião. Ele pode receber ligações? Não. Ele pode receber mensagens? Também não. Mas ele deixa de ser um celular? Não. Já parou para pensar que muitos de nós que estamos aqui temos uma grande vocação, mas existe algo que está nos atrapalhando? E esse algo nós conhecemos como sinal. O que é sinal? É a ligação de quem manda a mensagem e de quem recebe a mensagem. Se você não entender o que eu estou pregando aqui nessa noite, no culto de Santa Ceia, quando Jesus ele diz que você vai comer a carne e vai beber o sangue, Deus está colocando em você um sinal, e esse sinal nada pode fazer com que você perca, mas você precisa ativar o que está em você. Você tem parte com ele porque você comeu da carne, você tem parte com ele porque você bebeu do sangue. Aleluia! Mas existe um fator na sua vida que você precisa startar hoje. E o que é? O poder que está em mim, o dom que está em mim, ele é capaz de fazer tudo o que está me travando. E mesmo que eu não consiga resolver de primeira mão, ele é suficiente para fazer com que eu possa continuar tentando todos os dias. Porque fracassado não é quem cai, fracassado não é quem é derrubado, fracassado não é quem perde, fracassado é quem desiste de conquistar o sucesso na frente. Eu encerro essa pregação dizendo a você algo muito importante: a glória da última casa ela é maior do que da primeira. Se eu pudesse encerrar essa mensagem, na verdade estou encerrando essa mensagem, mas se eu pudesse colocar nessa mensagem a última frase para deixar em evidência, é dizendo: quando nós reconhecemos que a glória da última casa está em nós, não existe limites e inferno que possa atrapalhar a evidência de Deus na nossa vida.